Pastor, posso falar uma coisa? Vou ir colocando o número das páginas enquanto a gente vai para poder ficar marcado. O mormonismo eu achei. O mormonismo eu achei. Vamos começar aí, mormonismo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, muito obrigado a Deus, porque estamos, ó Deus, mais uma vez, tendo acesso à Tua palavra, meu Deus. Ainda que seja, meu Pai, por meio da tecnologia, mas o importante, ó Pai, é que estamos aqui compartilhando e aprendendo, meu Pai. Aprendendo, meu Deus, sobre essas heresias, para que possamos manter sempre firme a nossa fé no Senhor e também na revelação da Tua palavra, meu Deus. Ser conosco e nos abençoe, Pai, nesta noite pelo conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá, mormonismo, né? Vamos lá logo para a apostila, sem mais delongas, que diz que os mormons, como geralmente são chamados, representam um movimento religioso novo no século XIX, com elevado grau de sucesso. Hoje, então, divididos em dois grupos principais, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que essa é muito conhecida aqui no Brasil, tá? E tem uma outra ramificação, tá? Então, essa Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a sua matriz está numa cidade chamada Salt Lake City, que está no estado de Utah, nos Estados Unidos da América. E também tem uma outra ramificação dessa igreja. Irmãos, eu vou pedir aí, eu vou fechar aqui o microfone de vocês, mas aí quando vocês quiserem falar, Então, vai aparecer aí uma mãozinha, tá? Aí vocês levantam a mãozinha assim, ó, vocês apertam na mãozinha, que aí eu sei que vocês querem falar. Eu já fechei, já tá fechado, tá? Aí para vocês abrirem é só clicar no ícone do microfone e quando quiser participar ou fazer alguma pergunta, é só vocês clicar aí no íconezinho da mãozinha, tá? Então, a mãozinha aí assim estendida, Então, são essas duas ramificações, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e essa outra aqui, que é chamada de Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa eu não conheço muito, essa eu nunca vi aqui, pelo menos aqui no Brasil. A gente sempre vê essa primeira aí, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? E fala que existem outros grupos menores também, mas os dois principais ramificações dessa seita é essas duas aí, né? Aí fala aí no parágrafo seguinte que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi originalmente organizada em 6 de abril de 1830 em Favette, Nova York, por Joseph Smith. Pouco depois da sua formação, seus membros se transferiram para Kirtland, no estado de Ohio, e depois para Jackson, no estado de Missouri, com resultado de intensa oposição contra eles. Finalmente estabeleceram-se num lugar chamado Nauvoo, à beira do rio Mississippi, no estado de Illinois. Ali prosperaram e edificaram uma cidade florescente. Em 12 de julho de 1843, Smith diz ter recebido uma revelação no sentido de permitir a poligamia. Aqui, meus irmãos, aqui já começa, né? Aqui já começa né, como diz lá em Minas Gerais, aqui já começa a avacalhar o negócio, né? Porque claramente que a Bíblia ela é clara em dizer que, né, é um homem para uma mulher, ou seja, a união à luz da Bíblia, a união conjugal à luz da Bíblia, ela é monogâmica, ela é heterossexual. Mas aqui o seu Smith lá já começa, né? E assim, meus irmãos, geralmente as seitas também, elas se preocupam muito com aquela situação de agradar, né? De agradar as massas, de agradar. E aí já começou permitir a poligamia. Isso trouxe um problema, né? Muitos convertidos se decepcionaram, né? Fundaram um jornal, e aí começou a criticar, e isso deu a maior polêmica, irmãos, tá? Você vê que aqui, por exemplo, houve até questões de brigas e até ameaças. O negócio ficou feio aqui, tá? Que fala assim, ó, por exemplo, ó, fala aqui, ó, que Joseph Smith e seu irmão Aaron, eles foram encarcerados em Carthage, e ali no dia 27 de junho de 1844 foram brutalmente assassinados
quando uma turma tomou o castro por assalto. Depois do assassinato de Smith, a maioria dos mormons aceitou a liderança de um novo negócio chamado Brigham Young, né? Uma minoria, os senhores fileiros da esposa do legítimo de Smith, né? Com os respectivos filhos, E aí, meus irmãos, no último parágrafo aí dessa página, né? Que não tem numeração, mas no último parágrafo aí da página do tópico do mormonismo, diz assim, ó, o mormonismo tem um duplo fundamento. Então, qual é o duplo fundamento do mormonismo? Primeiro, é a alegação de Joseph Smith, no sentido de ter recebido placas de ouro nas quais as escrituras antigas foram supostamente gravadas. Smith disse que traduziu essas placas e, posteriormente, em 1830, as publicou com o nome de Livro de Mormon. Eu vou ver se eu acho aqui, meus irmãos. Aguarda só um pouquinho aí na tela, que eu vou ver se eu acho aqui e eu vou mostrar para vocês aqui. Peraí. Na verdade, são 2 livros que eu quero mostrar para vocês hoje. Ver se eu acho aqui. Irmãos, o livro de Mormon acho que eu levei lá para São Mateus e no... Mas se vocês verem o livro de Mormon, é bem simples. Se vocês verem o livro de Mormon, ele vai estar escrito assim, ó, o outro testamento de Jesus Cristo. Abre o microfone, irmã Rita. Pastor, eles tá falando assim, a primeira alegação, né, de Joseph Smith, no sentido de ter recebido placas, o quê? Ele fala Placas de que quê? ele recebeu umas placas de ouro lá, tipo uns pratos de ouro, que estavam umas escritas meio que egípcias. Não, mas aí tá de outro. Aí tá de outro. Então Aí tá de outro. é erro ortográfico, minha irmã. É erro de ortográfico mesmo. É de Então, aí eu tô perguntando para tirar porque eu não ouvi direito. Isso acontece, isso aí, né? Inclusive tem outros aí, que eu achei até uns outros aqui também, umas Aham. palavras Não, mas erradas, mas isso acontece. Mas na verdade é livro de ouro, tá? Umas aham. placas de ouro, tipo uns pratos de Não, ouro, essa com escrita egípcia, e ele disse que conseguiu traduzir lá, que ele usava. É um negócio meio místico, irmãos, que ele tinha uns óculos especiais lá, que ele conseguiu traduzir isso aí. E traduzindo isso aí ficou o livro de Mormon. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho ele, mas ficou lá em São Mateus. Livro de Mormon. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só mostrar para vocês aqui. Na capa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aí. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui para vocês verem. Quer ver? Só para vocês verem. Quer ver? Vou mostrar aqui a imagem, ver se vocês conseguem ver. Deixa eu abrir ela aqui. Ver se eu consigo abrir ela aqui bem aberta, bem grande, para vocês verem. Aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Consegue ver aí? O livro de Mormon. Outro testamento de Jesus Cristo. Conseguem ver? Conseguiu ler?
Está escrito Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Então, aí já está a heresia deles. Né? Outro testamento de Jesus Cristo. Porque Paulo, a mesma coisa que a gente falou, irmãos, é porque o livro aqui ele foi resumido. Mas esse Smith, ele disse que... Peraí, deixa eu aqui... Ó, tem pessoas aqui que querem participar. Deixa eu ver aqui, a internet está um pouquinho lenta, tá, irmãos? Cláudia. Isso. Irmã Cláudia chegou aí, a paz do Senhor, minha irmã. Eu vou fechar, vou só desligar o som aqui, porque eu estou vendo que os irmãos estão... Isso. E aí, meus irmãos, assim, o livro é resumido, mas esse Smith aí, ele disse o seguinte, olha, a história dele é um pouco parecida com a do Maomé, lembra que a gente falou do Maomé, da questão lá do islamismo? O Maomé, ele foi mais, digamos assim, mais sagaz, que ele falou que recebeu a visita do anjo Gabriel, né? Que o anjo Gabriel é registrado na Bíblia. Mas o Smith, ele disse que recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, que inclusive é um dos livros que compõem o livro de Mórmon, Moroni. Aí dizendo que esse Moroni aí revelou para ele, né, esse mistério que estava lá, né, daquelas escritas como hierógrafos, né, que é aquela escrita egípcia, né, e aí ele acabou traduzindo aquele negócio ali. Pastor João está entrando também. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Pai do Senhor. Como é que está o senhor, pastor? Maravilha, na bênção. Eu vou fechar aqui, irmãos, mas aí é o seguinte que eu falei, se vocês quiserem participar, fazer pergunta, é só, tem uma mãozinha aí, um íconezinho de uma mãozinha, é só clicar no íconezinho da mãozinha aí, que aí aciona para mim aqui, aí é só abrir o microfone e falar. Então esse Smith aí, ele disse que recebeu essa visita desse anjo aí, e aí, meus irmãos, nós voltamos de novo àquele texto lá de Atos, de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que Paulo disse assim, ó, ainda que um anjo descesse do céu e anunciasse para vocês outro evangelho além daquele que eu vos tenho dito, que o tal seja maldito, que o tal seja amaldiçoado. Então, é nesse versículo aí que a gente tem que estar ancorado e ver, meus irmãos, que na verdade, não foi uma religião, uma seita que fez tanto sucesso, vamos dizer assim, no sentido de expansão como o islamismo, mas é mais um aí que fala que recebe visita de anjo, né? Sendo que Paulo já havia alertado isso aí muitos e muitos anos, né? Desde o primeiro século que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Inclusive, queridos, eles falam que você não pode... compreender a Bíblia sem o livro de Mórmon. Que o livro de Mórmon, que é o livro principal deles, né? Que eles colocam no mesmo patamar de inspiração bíblica. Então eles falam que você não consegue compreender a Bíblia se você não entender o livro de Mórmon. Ou seja, isso chega a ser absurdo, né? Aí, meus irmãos, prosseguindo aí, sobre o mormonismo, fala assim, ó, eu estou aí, meus irmãos, no tópico mormonismo, porque nós não temos paginação, tá, irmãos? Aí vamos por parágrafo, né? Primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo do tópico, diz assim, ó, o livro de Mórmon é uma história de aventuras sem compilações, escritas no estilo de história bíblica. Ele diz respeito a duas civilizações antigas localizadas no continente norte-americano. A primeira foi fundada por refugiados da Torre de Babel. Esse povo atravessou a Europa e migrou para o litoral leste da América Central. Os fundadores da segunda civilização migraram de Jerusalém em cerca de 600 a.C. Esse grupo, conforme dita a história, atravessou o Oceano Pacífico em barcos, semelhante a arcas, e depois de ter chegado à América, esses dois grupos, como diz, fundaram grandes civilizações. A primeira era chamada de Jardeitas, esta foi totalmente destruída por causa da corrupção deles. Né? E o segundo grupo foi fundado por judeus piedosos, liderado por um homem chamado Nefe. Inclusive, esse Nefe aqui é mais um nome de um dos livros que tem no livro de Mórmon, tá?
Inicialmente, o grupo de Nef prosperou e construiu grandes cidades, mas com seu antepassado na Palestina, muitos se apostataram e deixaram de adorar o Deus verdadeiro. Como resultado da sua civilização, foi assediado por guerras civis e acabou se destruindo. Os descendentes dos apóstolos permaneceram no continente norte-americano, né, e permaneceram como índios. Então, os índios aí seriam os descendentes, né, dos Yamanitas, como resultado da apostasia que receberam, né, maldição. E eles receberam como maldição a pele escura. É umas coisas assim, né? É muito fabulosa, né? É muito fabuloso o negócio. Isso aqui está mais para a história de fábula do que para... Enfim. Aí, meus irmãos, no parágrafo seguinte, diz que no livro de Mórmon registra uma visita que Jesus... Aqui o Jesus dos Mórmons é o Jesus norte-americano. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele fez lá uma visita na América do Norte, lá, né? Acho que falou até inglês, né? E depois da ressurreição dele, né, se rebelou aos nefinitas, né, que eram os povos daquela época, né? Enfim, aí houve guerra lá entre os nefinitas e os eremitas, e aí um destruiu o outro. Uma grande batalha na cidade de Palmyra, que é no estado de Nova York, no ano de 428. Quase 1400 anos depois, segundo alegações dos mormons, Joseph Smith recebeu a revelação dos registros dessas civilizações em forma de hieróglifos, olha aí, ó, escritos egípcios reformados, escritos em placas de ouro, e com a ajuda de óculos sobrenaturais chamados de... Olha o nome do óculos. As duas lentes, no caso as duas lentes, né, chamava Urim Tumim. Né? Você sabe que Urim Tumim era lá as pedras, né, duas pedras que ficavam no peitoral, né, no éfode do sumo sacerdote, onde ele ali, né, era uma forma de Deus se revelar para ele, que ele conhecia ali a revelação de Deus através dessas pedras. Mas enfim, os óculos lá do Smith se chamavam Urim Tumim. E aí ele traduziu esses escritos hieróglifos para o inglês, né, e aí constituiu isso aí que nós falamos, o livro de Mórmon. Ele fala ainda que a teologia mórmon não se baseia nos artigos de fé publicamente declarados e nem nos ensinos, né, do próprio livro. Pelo contrário, a essência da teologia mórmon provém das revelações contínuas recebidas por Joseph Smith e pelos líderes mórmons posteriores. É mais uma religião, meus irmãos, baseada muito em revelação. E assim, meus irmãos, eu fico muito preocupado com isso. Porque hoje, por exemplo... Irmãos, olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu preguei uma mensagem domingo, onde eu falei sobre as riquezas que nós temos em Cristo. Riquezas essas, claro, não materiais, e sim espirituais, baseado no texto de Efésios 1:3, que Paulo diz que Deus, o Pai, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E eu comecei a falar, o próprio texto fala, quais são essas bênçãos espirituais que nós recebemos, né? Fomos eleitos, escolhidos, redimidos, resgatados, purificados. Então, são diversas bênçãos, mas você viu, meus irmãos, pouca reação da igreja. Porque nós entramos por um caminho, irmãos, complicado. Parece que Deus só está falando quando tem revelação. Parece que a palavra de Deus já não é mais suficiente para nós. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Tem pessoas que até hoje é assim, olha, nós estamos falando de seitas. Eu quero que Deus fale comigo, mas no entender dela, Deus só fala com ela se usar alguém. Se vir rodando, sapateando, rodando no poder, e falar em línguas. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado. Irmão, então você não crê? Eu creio. Mas tudo tem uma reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser desconsiderada nunca. Martinho Lutero dizia o seguinte: pode até fazer fogo descer do céu, se não tiver respaldo na palavra, eu não creio. Pode cair fogo do céu. Porque lá em Apocalipse fala que o inimigo vai fazer até fogo descer do céu, que se possível for, enganaria até os escolhidos. O que vocês me dizem? Então, irmãos, cuidado. Eu sempre falo, tomem muito cuidado.
Voltem-se cada vez mais para a palavra de Deus. Tá? Nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons espirituais e eu também assim o creio. Mas acima de tudo, a gente crê na revelação escrita. Que ela é a forma da gente julgar. Então você vê aqui que é mais uma religião baseada somente em revelações. O autor chega a dizer aqui que eles não baseiam a fé deles nem no próprio livro deles, quanto mais na Bíblia. Estão entendendo aqui, meus irmãos? O autor disse aqui, ó, eles não baseiam a sua fé, a sua teologia, nem na Bíblia e nem no próprio livro de Mórmon, que nós mostramos aí, mas sim em revelações recebidas. O mormonismo ensina que Deus, o Pai, tem corpo. Olha as baboseiras que eles ensinam, irmãos. Que Deus, o Pai, tem corpo, que o destino do homem é desenvolver-se até se tornar uma deidade, ou seja, né? O homem vai se desenvolvendo até se tornar uma divindade. Esse ensino está resumido no dito popular dos mormons. Assim como o homem é, Deus já era. Assim como Deus agora é, o homem também pode vir a ser. Ou seja, o homem vai ser um semideus, né? Heresia. Heresia. Começa as heresias aí, tá? Ele fala ainda que a teologia mormon ensina que se Adão não tivesse comido o fruto proibido, ele nunca teria tido filhos. Então, para os mormons, o fruto proibido ali foi a relação sexual. É o que nós aprendemos lá no livro lá na matéria de amartiologia, que foi a segunda matéria do nosso curso básico. Tá? A segunda matéria lá do módulo 1 foi a martiologia, que muitos creem que isso aí, que o pecado de Adão e Eva, de Adão, foi ter tido relação sexual com Eva. E os mormons corroboram com isso, que eles dizem o seguinte, que se Adão não tivesse comido do fruto proibido, ou seja, ele não tivesse tido relação com Eva, ele nunca teria tido filhos. E dessa maneira, no sentido real, foi a queda do homem que salvou a raça humana. Olha que coisa terrível. Aí eles falam, meus irmãos, se vocês for ver mais para frente, eles falam que eles vão falar que, olha aqui, quer ver, ó? Eles vão falar lá mais na frente que Jesus, de certa forma, ele falou na sua missão, porque Jesus ele deveria ter casado para herdar, para gerar uma descendência piedosa, e isso, não, as coisas baboseiras. Vou ler aqui para vocês verem, só para você ver. No parágrafo seguinte diz assim, a igreja mormon alega ser a igreja verdadeira, porque os seus líderes continuam a receber revelações da parte de Deus. Olha aí. Então, é a característica de uma seita. Só eles é a verdade. Só eles têm a revelação. Só eles é que, né, vão ser salvos, vamos dizer assim, tá? Eles fala mais aqui, ó, que no parágrafo seguinte, que como organização social, a igreja mormon exibe muitas qualidades admiráveis. Promove programas de assistência social para os seus membros, dirige uma grande organização missionária educacional, incentiva a vida no lar, espera-se dos mormons que participam daquilo que é chamado de trabalho do tempo. Enfim, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Toda seita que prega a salvação por obras, eles não fazem nas obras porque eles são bonzinhos. A gente vai ver isso também na questão do espiritismo também. Eles fazem as boas obras, não é como nós fazemos. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Tá? Para as obras. Mas eles não entendem assim, eles entendem que eles fazendo as boas obras, isso vai trazer algum tipo de recompensa, né? Ô Elton, gostei da imagem de fundo aí, varão. Aí sim, hein? Né? Essa biblioteca sua é mais bonita do que a minha. Mais organizada, gostei, varão. É isso aí. Enfim, então as seitas, irmãos, eles pregam as boas obras, eles fazem as boas obras, não é porque são bonzinhos, não. É porque eles querem recompensa nisso aí, tá? No parágrafo seguinte, irmãos, diz que durante a década de 1960, a comunhão mormon ficou preocupada com a exclusão de negros, né? Teve essa questão também relacionada aos negros, né? Depois o camarada lá fala que o líder, né, fala que recebeu uma outra revelação, que deveria incluir. Olha, meus irmãos, você precisa receber revelação para incluir negro no ministério da igreja.
Tudo é baseado em revelação, meus irmãos, tudo. Né? Sendo que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quem falou que... Né? É certo que houve, né, em vários países essa questão do movimento racista, né, que negros não poderiam, mas isso aí, meus irmãos, à luz da Bíblia, é totalmente condenado. Porque para Deus não existe cor nem raça, é tanto que a Bíblia diz bem claro, em várias partes da Bíblia fala que a salvação é para tribos, línguas, povos, raças, nações. Deus não faz acepção, né? Enfim, meus irmãos, mas se vocês continuarem lendo aí, é porque, irmãos, eu não tenho imaginação. Inclusive, queridos, nós vamos fazer um mistério aí a partir da próxima matéria. Nós vamos numerar as páginas, tá? Ainda que seja de lápis embaixo, nós vamos numerar. Para ficar mais fácil para nós, tá? Para a gente conseguir trabalhar, tá? Porque, como a diagramação do livro, irmãos, os parágrafos praticamente não tem espaço um do outro, fica até complicado para os irmãos acompanharem aí. Eu concordo que fica. Mas, enfim, irmãos, a vida desse Smith aí, que foi o fundador do mormonismo, esse Joseph Smith, foi muito questionada. Ah, você pode ver aí, ó, que teve aqui, ó, que os ex-mormons, né, pessoas que saíram do movimento, se decepcionaram com aquilo que consideravam, né, uma hierarquia, uma certa espécie de tiranismo, né? E alguns ex-mormons, eles começaram a investigar a vida desse Smith aí, tá, meus irmãos? Tá? E aí, descobriu aí algumas falcatruas dele aí, tá? Algumas mentiras. Inclusive, essa questão aí dessas placas de ouro aí, meus irmãos, é tudo conversa fiada, tá? É que o povo, meus irmãos, o povo é seduzido pelo sobrenatural. O cara é igual hoje, meus irmãos. Tá? Hoje você chega com um negócio, tem aqui um negócio ungido, tem aqui o cajado de Moisés, tem aqui sei lá, a capa de não sei quem, a capa de Elias. O povo fica impressionado com isso, irmão, e acha que tem alguns poderes sobrenatural ali. Ele talvez achou lá algumas placas de latão lá e falou que tinha alguma coisa escrita lá e interpretou. Enganando o povo, irmão. Enganando. Aliás, é o que eu falo para vocês. O primeiro sinal que Jesus falou acerca dos fins dos tempos foi: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E esse aqui, e outra, meus irmãos, não é um movimentozinho qualquer não, tá? Né? Aí no último parágrafo aí, meus irmãos, antes do tópico o mormonismo no Brasil, diz que, embora os jovens missionários frequentemente apresentam o mormonismo como uma forma de cristianismo norte-americana, levemente modificada, essa abordagem não descreve fielmente a teologia mormon nem a tradição cristã, como um novo movimento religioso. O mormonismo representa uma síntese dinâmica, né, ele fala lá, né, das fronteiras do oeste dos Estados Unidos. Ou seja, meus irmãos, o que é que eu falo? O mormonismo é uma seita étnica, tá? Que revela muito o espírito norte-americano, tá, meus irmãos? O norte-americano, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu falo porque eu já estive naquela nação. O norte-americano olha para você com desprezo. Pode ter certeza do que eu estou falando. Ele não fala, muitas vezes. Às vezes fala, às vezes acontece. Mas a maneira como ele olha para você, ele olha de cima para baixo. Ou seja, ele já olha para você com um olhar de desprezo. Porque ele bate o olho em você e sabe que você não é. E sabe que você não é norte-americano. E eles são um povo, entendeu? Digamos assim... Ele é um povo que eles não aceitam ser coadjuvante em nada. Eles sempre têm que ser protagonista. Tá? E essa seita aqui, meus irmãos, ela enfatiza muito esse espírito norte-americano, o que a caracteriza mais como seita. Aí, meus irmãos, vamos falar um pouquinho aí, o próximo tópico é o mormonismo no Brasil. Um pouquinho da história, só para os irmãos entenderem. Em dezembro de 1925, os 6 primeiros convertidos do mormonismo na América do Sul, na Argentina, foram batizados, criando a missão sul-americana, né, da organização Mormon. Os missionários que trabalhavam na Argentina vieram ao Brasil em 1927 à procura de mormons alemães. Em 1928, a mesma missão enviou 2 missionários, tá aí o nome deles, né, William Fred Hansen e Erno Anton, nomes bem alemão, né,
para o estado de Santa Catarina, em função da comunidade alemã que lá não existia. A missão brasileira nasceu em maio de 1935. No ano seguinte, ocorreram os primeiros batismos, e até 1938 foram alcançados apenas os alemães, ou seja, os alemães que viviam aqui no Brasil, né? Mais uma vez, um trabalho étnico, né? Depois deste ano, foram iniciadas pregações em português em algumas cidades do sul e do sudeste do Brasil, entre 1941 e 1945, que foi a época aí da Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa época aí, meus irmãos, foram suspensas a vinda de missionários dos Estados Unidos, e os que estavam aqui, eles tiveram que regressar para os Estados Unidos. A segunda fase do trabalho missionário mórmon teve início no fim de 1945. O presidente da igreja, então, na ocasião, né, que era o Dave Mackay, né, acho que é Mackay, visitou o Brasil em 1945. Neste ano, ocorreram 88 batismos e em 1957, apenas 3 anos depois, o número chegou a 503. Em 1959 foi criada a Missão Brasileira do Sul e em 1966 foi organizada a primeira estaca brasileira em São Paulo, uma espécie de sede regional. E em 1980 havia 19 estacas, né, 19 bases, vamos dizer assim, igrejas, né, e 5 missões organizadas no país. Somente o estado do Piauí ainda não tinha sido atingido pelos mormons. A última edição da Batalha Mundial, em 1987, da editora Vida Nova, relata a existência de mais de 161 mil. Hoje, meus irmãos, eu pesquisei, no Brasil, só no Brasil hoje, tem cerca de 1.500.000 mormons. É bastante, tá? 1.600.000, de acordo com pesquisas que eu fiz aqui, tá? Então, é um número bem expressivo. Mas, enfim, meus irmãos, pelo próprio relato aí, a gente vê que os mormons, eles caracterizam, né, uma seita. Por quê? Só eles são certos, eles pregam doutrinas estranhas, eles negam a divindade de Jesus, eles falam até heresias acerca de Jesus, chegando ao ponto de dizer que Jesus falhou na sua missão, que Jesus deveria ter casado. O líder principal deles, né, apoiava e endossava a poligamia. Então, realmente, a doutrina mórmon é uma doutrina que ela é divorciada das Escrituras. Amém, meus irmãos? Então é isso aí, tá? Como eu falei aqui, meus irmãos, eu fiz aqui a primeira parte, porque eu estou fazendo um teste aqui de gravação, inclusive eu estou até um pouquinho meio denso aqui, mas amém, tudo para a glória de Deus, porque aqui, meus irmãos, eu vou estar editando depois e vou estar jogando lá no YouTube. Inclusive, vocês viram que eu fiquei muito, por exemplo, assim, olhando para baixo um pouco. É porque eu estou aprendendo ainda, tá, irmãos? Na verdade é o seguinte, eu estou usando o meu celular como webcam. Então, o certo é ficar olhando para lá, ó. Eu acabo não estou olhando para cá. Entendeu? É coisa de quem está aprendendo, meus irmãos. Eu não sou muito bom nessa área de tecnologia, não. Mas o Senhor vai nos dar vitória, a gente vai conseguindo aí aos poucos, ele vai conseguindo desenvolver. Então, vou parar aqui. Tá? Mas aí nós já vamos